Feche os olhos por um momento. Sinta o ambiente ao seu redor aquietar-se. Há um vento suave que parece anunciar algo, não visível, mas presente, carregado de um perfume sutil, quase imperceptível. Esse aroma não é deste mundo. Talvez um prenúncio de misericórdia, uma lembrança de que há algo além da carne e do tempo, um sussurro do divino vindo ao seu encontro. Quando a alma está exausta, quebrada, sofrida, quando você sente que não aguenta mais e que o peso do mundo está esmagando seu espírito, é nesse instante, bem nesse limiar, que a oração do socorro divino se torna mais do que palavras. Se torna clamor de resgate, invocação de graça, grito de necessidade. Você que escuta agora, talvez cansado, talvez ferido, talvez desacreditado, saiba que este momento não é um fim, mas um portal. Há uma presença, uma proximidade espiritual, maior do que o desespero e mais forte do que o medo. Há uma intercessão que ultrapassa a lógica humana. Há um escudo invisível, forjado no amor de Deus, pronto para te resgatar. Na escuridão interna, finas veias de angústia, permeando cada suspiro, é como se a alma caminhasse por um deserto árido, sem sombra, sedenta por um sopro de vida. Cada lembrança amarga, cada lágrima calada, cada dor física ou da alma pesa como chumbo. O coração arde, mas não de paixão, de cansaço, de dúvidas, de feridas. Talvez você até tenha clamado a Deus 1000 vezes e o silêncio pareceu resposta. Talvez suas orações tenham saído apenas como sussurros, como gritos abafados por medos, culpas, vergonha, tristeza. E então, o nada. Um vazio que sufoca. Mas é exatamente nesse vazio, nesse momento em que o peito dói e a fé parece vacilar, que o socorro divino encontra a alma ferida. E não é de uma maneira humana, fraca, de consolo superficial. É de forma sobrenatural, transcendendo a lógica, rompendo barreiras visíveis e invisíveis. É uma intervenção que mexe com o invisível, com aquilo que só Deus e o Espírito conseguem tocar. Recordemos a vida de Padre Pio, este servo do Altíssimo que viveu não para si mesmo, mas para as almas. Ele, marcado visivelmente pela paixão de Cristo, estigmas que sangravam, mas sem corrupção, feridas eternas que ardiam com o peso do amor redentor. Essas chagas, longe de serem espetáculo, eram um grito de unidade com o Deus crucificado, um testemunho de que o sofrimento humano, unido ao de Cristo, pode se tornar canal de salvação. Mas sua vida não foi só dor visível, foi guerra espiritual. Ataques demoníacos, assombrações, provações intensas, porque onde Deus age com poder, as trevas lutam com ódio. Mesmo assim, ele permaneceu firme. Mesmo ensanguentado, mesmo cansado, mesmo sob acusações, mesmo perseguido, o sacerdote punha-se em oração, diante do crucifixo, com o coração aberto, com os punhos sangrando, mas a alma atualizada na esperança viva. E muitos que vinham a ele, quebrantados e sem fé, saíam transformados, curados, libertos. Não por seu mérito, mas por aquela ponte viva construída entre o humano e o divino, pelo chamado intenso, ardente, insistente a misericórdia de Deus. E é essa mesma ponte, essa mesma intercessão, essa mesma chama que agora se revela a você. Talvez você não veja as chagas, ouça relatos de bilocação, milagres, curas extraordinárias. Talvez o mundo chame tudo isso de mito, lenda, exagero, mas a verdadeira fé não se apega só ao que os olhos podem verificar. Ela chama aquilo que o Espírito pressente. Ela confia no que Deus é, mesmo quando o mundo duvida. Imagine-se ajoelhado num quarto silencioso enquanto a noite avança. O relógio parece zombar do seu tormento. Cada segundo pesa como uma eternidade. Você se sente abandonado, sozinho, sem forças para erguer as mãos. Seus joelhos doem, seus olhos ardem de chorar, sem lágrimas. O corpo parece pedregar, e o espírito parece estar à beira de um colapso. Mas então, algo quebra. Uma lembrança suave invade sua memória. Talvez uma oração antiga, uma promessa não cumprida, uma lágrima que caiu escondida. Talvez algo pequeno, quase esquecido,
mas que arde de esperança. Você lembra que, em outra ocasião, no fundo do abismo, sentiu um sopro de paz, suave como perfume de lírio, tão real que acreditou. Se ao menos pudesse agarrar aquele sopro, talvez não afundasse. E é nesse instante que você decide entregar tudo: dor, angústia, medos, cansaço, dúvidas, entregue ao invisível. Não com frases vazias, não com fórmulas prontas, mas com coração quebrantado, alma rendida, mãos erguidas em abandono total. Porque no abandono sincero, Deus encontra espaço. No grito simples e humilhado, Deus ouve. No silêncio interior, Deus age. Você invoca: Senhor, se podes, tem misericórdia de mim. Não importa quão fraco seja o grito. O que importa é a verdade do interior, a sinceridade da alma. E então, algo começa a se revelar, talvez suave, quase sem que perceba. Um calor que desce pela coluna, como se mãos invisíveis estivessem tocando suas costas. Uma paz que invade o peito, empurrando para fora a angústia, o medo, o vazio. Uma luz tão tênue, mas firme, rasgando os corredores escuros do seu espírito. Um aroma de flores, doce, delicado, inesperado. Não é deste mundo, é como o perfume de céu cruzando a terra. Sim, esse é o sinal. Não espetáculo, mas presença. Não ruído, mas aconchego. Não certeza humana, mas convicção espiritual. É o sussurro do amor divino dizendo: não temas, eu estou contigo. E nessa presença, você sente algo despertar, a fé. Uma chama suave, mas viva. Uma certeza de que você não está sozinho. Que existe um socorro além do que os olhos alcançam. Que suas feridas não precisam ser escondidas. Suas dores não precisam ser silenciadas. Você pode trazer tudo diante de Deus. O combate espiritual não é algo distante para santos ou místicos de outros séculos. É real. É agora. É para você. E o adversário que tenta te esmagar, com medo, culpa, desespero, será derrotado não pelas suas forças, mas pela unção que desce quando o coração se rende. É nesse combate que a oração do socorro divino assume força. Você não está sozinho. Muitos já sofreram. Muitos já caíram. Muitos quase desistiram. Muitos, até hoje, se encontram em túneis escuros sem ver saída. Mas também muitos já foram alcançados. Muitos já sentiram o abraço de Deus. Muitos receberam sinais invisíveis, um perfume que não se explica, um alívio repentino, um renovo de paz, uma mudança interior profunda. Como tantos relatos de curas, conversões, libertações atribuídas à intercessão de Padre Pio. E agora, talvez, esse mesmo socorro esteja à tua espera. Porém, antes de clamar, prepare seu coração. Reconheça a extensão da dor. Olhe para ela com honestidade. Deixe de lado o orgulho, o receio de ser ridículo, o medo de não ser atendido. Venha como um filho faminto, um órfão sedento, um desamparado sem outro amparo. Venha com a alma aberta, pronta para ser tocada. Porque só nesse abandono verdadeiro a graça encontra solo fértil. Só na vulnerabilidade Deus pode agir com poder. Só no nada humano ele revela o tudo divino. Não como promessa fácil, mas como convite radical. Deixe-me agir. E quando entregar, mesmo em lágrimas, mesmo em dúvida, sinta a presença do socorro invisível. Sinta o perfume espiritual. Sinta a leveza que começa a substituir o peso. Sinta o calor da esperança, a brisa da fé, a chama da certeza de que você não será destruído, mas levantado. E então, levante sua alma com este clamor simples. Uma oração da madrugada, um grito fiel, um pedido de socorro. Clame agora, mesmo com voz trêmula, mesmo com o coração vacilante, porque Deus ouve, porque os céus se movem para quem se humilha, porque há misericórdia para quem se rende. Permaneça aí, na escuridão, mas não desista. Olhe para cima, como quem procura a luz que ainda brilha, e perceba, ela nunca se apagou. Talvez tenha sido encoberta pelas nuvens, pelos medos, pelo tempo,
mas ela está lá, e ela quer brilhar para você. Você é digno de ser resgatado, sua alma vale, seu sofrimento não será desperdiçado. Há um plano, há um Senhor, há intercessores e há misericórdia. Segure essa palavra, segure essa esperança e prepare-se para receber, não em fórmulas prontas, mas em experiência viva. Feche os olhos por um momento. Sinta o ambiente ao seu redor aquietar-se. Há um vento suave que parece anunciar algo, não visível, mas presente, carregado de um perfume sutil, quase imperceptível. Esse aroma não é deste mundo, talvez um prenúncio de misericórdia, uma lembrança de que há algo além da carne e do tempo, um sussurro do divino vindo ao seu encontro. Quando a alma está exausta, quebrada, sofrida, quando você sente que não aguenta mais e que o peso do mundo está esmagando seu espírito, é nesse instante, bem nesse limiar, que a oração do socorro divino se torna mais do que palavras. Se torna clamor de resgate, invocação de graça, grito de necessidade. Você que escuta agora, talvez cansado, talvez ferido, talvez desacreditado, saiba que este momento não é um fim, mas um portal. Há uma presença, uma proximidade espiritual, maior do que o desespero e mais forte do que o medo. Há uma intercessão que ultrapassa a lógica humana. Há um escudo invisível, forjado no amor de Deus, pronto para te resgatar. Na escuridão interna, finas veias de angústia permeando cada suspiro, é como se a alma caminhasse por um deserto árido, sem sombra, sedenta por um sopro de vida. Cada lembrança amarga, cada lágrima calada, cada dor física ou da alma pesa como chumbo. O coração arde, mas não de paixão, de cansaço, de dúvidas, de feridas. Talvez você até tenha clamado a Deus 1000 vezes e o silêncio pareceu resposta. Talvez suas orações tenham saído apenas como sussurros, como gritos abafados por medos, culpas, vergonha, tristeza. E então, o nada. Um vazio que sufoca. Mas é exatamente nesse vazio, nesse momento em que o peito dói e a fé parece vacilar, que o socorro divino encontra a alma ferida. E não é de uma maneira humana, fraca, de consolo superficial. É de forma sobrenatural, transcendendo a lógica, rompendo barreiras visíveis e invisíveis. É uma intervenção que mexe com o invisível, com aquilo que só Deus e o Espírito conseguem tocar. Recordemos a vida de Padre Pio, este servo do Altíssimo que viveu não para si mesmo, mas para as almas. Ele marcado visivelmente pela paixão de Cristo. Estigmas que sangravam, mas sem corrupção. Feridas eternas que ardiam com o peso do amor redentor. Essas chagas, longe de serem espetáculo, eram um grito de unidade com o Deus crucificado, um testemunho de que o sofrimento humano, unido ao de Cristo, pode se tornar canal de salvação. Mas sua vida não foi só dor visível, foi guerra espiritual. Ataques demoníacos, assombrações, provações intensas, porque onde Deus age com poder, as trevas lutam com ódio. Mesmo assim, ele permaneceu firme. Mesmo ensanguentado, mesmo cansado, mesmo sob acusações, mesmo perseguido, o sacerdote punha-se em oração, diante do crucifixo, com o coração aberto, com os punhos sangrando, mas a alma atualizada na esperança viva. E muitos que vinham a ele, quebrantados e sem fé, saíam transformados, curados, libertos. Não por seu mérito, mas por aquela ponte viva construída entre o humano e o divino, pelo chamado intenso, ardente, insistente à misericórdia de Deus. E é essa mesma ponte, essa mesma intercessão, essa mesma chama, que agora se revela a você. Talvez você não veja as chagas, ouça relatos de bilocação, milagres, curas extraordinárias. Talvez o mundo chame tudo isso de mito, lenda, exagero. Mas a verdadeira fé não se apega só ao que os olhos podem verificar. Ela chama aquilo que o Espírito pressente. Ela confia no que Deus é, mesmo quando o mundo duvida. Imagine-se ajoelhado num quarto silencioso, enquanto a noite avança. O relógio parece zombar do seu tormento. Cada segundo pesa como uma eternidade.
Você se sente abandonado, sozinho, sem forças para erguer as mãos. Seus joelhos doem, seus olhos ardem de chorar sem lágrimas. O corpo parece pedregar e o espírito parece estar à beira de um colapso. Mas então, algo quebra. Uma lembrança suave invade sua memória. Talvez uma oração antiga, uma promessa não cumprida, uma lágrima que caiu escondida. Talvez algo pequeno, quase esquecido, mas que arde de esperança. Você lembra que, em outra ocasião, no fundo do abismo, sentiu um sopro de paz, suave como o perfume de lírio, tão real que acreditou. Se ao menos pudesse agarrar aquele sopro, talvez não afundasse. E é nesse instante que você decide entregar tudo. Dor, angústia, medos, cansaço, dúvidas, entregue ao invisível. Não com frases vazias, não com fórmulas prontas, mas com coração quebrantado, alma rendida, mãos erguidas em abandono total. Porque no abandono sincero, Deus encontra espaço. No grito simples e humilhado, Deus ouve. No silêncio interior, Deus age. Você invoca: Senhor, se podes, tem misericórdia de mim. Não importa quão fraco seja o grito, o que importa é a verdade do interior, a sinceridade da alma. E então, algo começa a se revelar. Talvez suave, quase sem que perceba. Um calor que desce pela coluna, como se mãos invisíveis estivessem tocando suas costas. Uma paz que invade o peito, empurrando para fora a angústia, o medo, o vazio. Uma luz tão tênue, mas firme, rasgando os corredores escuros do seu espírito. Um aroma de flores, doce, delicado, inesperado. Não é deste mundo, é como o perfume de céu cruzando a terra. Sim, esse é o sinal. Não espetáculo, mas presença. Não ruído, mas aconchego. Não certeza humana, mas convicção espiritual. É o sussurro do amor divino dizendo: não temas, eu estou contigo. E nessa presença, você sente algo despertar. A fé. Uma chama suave, mas viva. Uma certeza de que você não está sozinho. Que existe um socorro além do que os olhos alcançam. Que suas feridas não precisam ser escondidas. Suas dores não precisam ser silenciadas. Você pode trazer tudo diante de Deus. O combate espiritual não é algo distante para santos ou místicos de outros séculos. É real. É agora. É para você. E o adversário que tenta te esmagar, com medo, culpa, desespero, será derrotado não pelas suas forças, mas pela unção que desce quando o coração se rende. É nesse combate que a oração do socorro divino assume força. Você não está sozinho. Muitos já sofreram. Muitos já caíram. Muitos quase desistiram. Muitos, até hoje, se encontram em túneis escuros, sem ver saída. Mas também muitos já foram alcançados. Muitos já sentiram o abraço de Deus. Muitos receberam sinais invisíveis, um perfume que não se explica, um alívio repentino, um renovo de paz, uma mudança interior profunda. Como tantos relatos de curas, conversões, libertações atribuídas à intercessão de Padre Pio. E agora, talvez, esse mesmo socorro esteja à tua espera. Porém, antes de clamar, prepare seu coração. Reconheça a extensão da dor. Olhe para ela com honestidade. Deixe de lado o orgulho, o receio de ser ridículo, o medo de não ser atendido. Venha como um filho faminto, um órfão sedento, um desamparado sem outro amparo. Venha com a alma aberta, pronta para ser tocada, porque só nesse abandono verdadeiro a graça encontra solo fértil. Só na vulnerabilidade Deus pode agir com poder. Só no nada humano Ele revela o tudo divino, não como promessa fácil, mas como convite radical. Deixe-me agir. E quando entregar, mesmo em lágrimas, mesmo em dúvida, sinta a presença do socorro invisível. Sinta o perfume espiritual, sinta a leveza que começa a substituir o peso, sinta o calor da esperança, a brisa da fé, a chama da certeza de que você não será destruído, mas levantado. E então, levante sua alma com este clamor simples, uma oração da madrugada, um grito fiel,
um pedido de socorro. Clame agora, mesmo com voz trêmula, mesmo com o coração vacilante, porque Deus ouve, porque os céus se movem para quem se humilha, porque há misericórdia para quem se rende. Permaneça aí, na escuridão, mas não desista. Olhe para cima, como quem procura a luz que ainda brilha, e perceba, ela nunca se apagou. Talvez tenha sido encoberta pelas nuvens, pelos medos, pelo tempo, mas ela está lá. E ela quer brilhar para você. Você é digno de ser resgatado, sua alma vale. Seu sofrimento não será desperdiçado. Há um plano, há um Senhor, há intercessores e há misericórdia. Respire fundo, sinta o seu corpo cansado, o peso da dor, da decepção, da angústia. Mas ao mesmo tempo, perceba algo quase impossível. Uma leve aspiração, um chamado silencioso dentro de você, como se um véu estivesse sendo tocado por um sopro, despertando algo adormecido. Antes que o desespero te defina, quero te trazer uma história real. Não lenda, não conto de igreja, mas um milagre reconhecido pela igreja. Um testemunho de graça que atravessa décadas e permanece para consolar corações aflitos. Refiro-me ao caso de Consiglia de Martino, uma mulher chamada Lina, já à beira da morte em 1995, vitimada por um tumor grave, diagnosticado como linfoma não Hodgkin, com comprometimento grave do ducto torácico, um quadro de prognóstico sombrio. Lina aguardava a cirurgia. Os médicos haviam concluído. Sua vida pendia de uma faca, de uma intervenção humana. Havia risco real, medo latente, desespero silencioso. Mas naquela noite, antes da operação, ela orou, não sozinha, mas confiando com fé, recorrendo à intercessão de Padre Pio. Dormiu e, em sonho, viu o Padre Pio tocando seu pescoço e tórax, dizendo: "Não será a cirurgia que te salvará, operarei eu mesmo, Padre Pio de Pietrelcina." E na manhã seguinte, enquanto os médicos preparavam a sala cirúrgica, algo tão sutil quanto milagroso aconteceu. Um perfume de flores invadiu o ambiente. Um odor doce, sobrenatural, inexplicável. Movida por algo que não era apenas esperança, mas convicção espiritual, ela pediu nova tomografia antes de entrar para a mesa. Quando os exames voltaram, o líquido que se espalhara pelo corpo havia desaparecido. O tumor, de tamanho devastador, reduzira-se primeiro a uma noz. Depois, sumira por completo, sem cirurgia, sem explicação médica, apenas graça. Esse milagre, aprovado oficialmente pela Igreja como milagre para a beatificação do Padre Pio, não foi espetáculo, não teve holofotes, não teve aplausos midiáticos. Teve dor, medo, noite, teve entrega, teve oração. Teve entrega total da vida humana a Deus por intercessão de um santo do sofrimento, homem que carregou em seu corpo as chagas de Cristo, que viveu provocando milagres, mas sempre apontando: não sou eu, é Cristo. E é essa ponte, esse socorro divino, que agora se abre para você. Talvez seu sofrimento não assuma a forma de câncer ou tumor. Talvez não haja diagnóstico médico, mas a alma pode estar doente, exausta, semi-morta. Pode haver angústia que corrói, depressão silenciosa, medo de não aguentar mais, dúvida que envenena a esperança. E mesmo sem remédio humano, mesmo sem consolo visível, existe uma intercessão que atravessa o invisível, envolvendo você agora. Você que sente o peso da cruz, que tropeça em dúvidas e medos, que acha que não há saída, escute este chamado. A cruz que pesa hoje pode se tornar, pela oração rendida, pela fé quebrantada, santuário de encontro com o divino. A ferida que lateja pode se tornar canal de graça. A noite mais escura pode revelar, na sua profundidade, a luz de um socorro invisível. Mas para isso, há um preço: abandono completo, confiança pura, entrega sem reservas, porque Deus age no solo da humildade, no silêncio da alma rendida, no gemido sincero do coração ferido, não nas certezas humanas, não nas fórmulas prontas, não nas superficialidades. Sei que talvez você tenha vergonha de confessar diante de Deus suas fraquezas, medo de parecer débil,
receio de que a oração não seja suficiente, dúvida se ele realmente existe ou se importa. Mas permita-me desafiar você. E se ele existe? E se ele está ouvindo, não seus monólogos perfeitos, mas o gemido quebrado de sua alma? E se, por meio da intercessão do Padre Pio, ele quiser operar algo real, hoje, agora, dentro de você? Como a mão invisível que tocou o pescoço de Lina, fazendo o impossível desaparecer, ele pode tocar o que te oprime, o desespero, o medo, a dor que consome. Pode sacudir os grilhões do espírito, remover o tumor da desesperança, libertar da escravidão da culpa, acender a chama da fé nova. Mas você precisa entregar. Precisa se colocar de joelhos no silêncio da noite, sem truques, sem palavras ensaiadas, sem intermediários. Apenas você, Deus, e a intercessão de um santo que viveu na carne a paixão de Cristo, que sentiu em si o peso da cruz e que viu, pela fé, a glória da ressurreição. E então, clame. Clame com sinceridade. Clame com fome. Clame com o espírito ferido, não escondendo nada. Porque Deus vê a ferida, Deus sabe a dor. E o que é maior do que a dor? A graça, o amor, a misericórdia. Imagine agora uma luz tênue entrando pela fresta da cortina, um aroma de rosas invisíveis atravessando o quarto, um calor suave envolvendo seu peito, como se mãos invisíveis, delicadas, estivessem tocando sua alma no mais profundo. Essa luz, esse perfume, esse calor, podem ser o sinal. O socorro chegou. Não como espetáculo, mas como consolo. Não como milagre fácil, mas como misericórdia real. Não como garantia de ausência de cruz, mas como promessa de companhia e força para carregar a cruz. Não sozinho, mas com Deus. E se você agora erguer os olhos do chão, erguer o coração e disser com humildade: Senhor, se podes, tem misericórdia de mim. Senhor, socorre minha alma. Senhor, libera-me da dor que me consome. Traz paz, traz luz, traz vida. Poderá sentir a presença de Deus respondendo. Talvez não na forma que espera, talvez não no tempo que imagina, mas de forma soberana, divina, misteriosa. Porque o combate espiritual, muitas vezes invisível, não se resolve com remédios humanos. Ele exige oração, renúncia, fé, abandono. Ele exige que você olhe para dentro e entregue, mesmo sem ver saída. Ele exige que você confie no que não vê, mas pressente. E se Deus agir, se a intercessão do Padre Pio alcançar você, mesmo sem sangue, sem estigmas visíveis, sem milagres cinematográficos, poderá haver paz. Paz que cura feridas da alma. Paz que acalma tormentas internas, paz que devolve dignidade e esperança. Então, meu irmão, minha irmã, levante-se do pó onde você caiu, limpe as lágrimas não derramadas, respire, abra sua alma para o socorro divino. Não espere aplausos, não espere consolo humano. Espere Deus, espere o toque suave, espere o perfume espiritual. Espere a unção que liberta, que transforma, que regenera. E na quietude da sua alma, faça sua oração. Rasgando o silêncio da noite, rasgando os véus da vergonha, da dúvida, da dor. E entregue tudo, tudo. Dor, culpa, desespero, medo, sofrimento. Entregue. Deixe Deus agir, pois lá, onde a noite parece eterna, a aurora pode estar nascendo. Onde a dor parece esmagar, a misericórdia pode estar prestes a romper. Onde a alma parece morta, a vida pode renascer. E agora que você já caminhou comigo por entre sombras e luzes, por entre dores escondidas e sopros de esperança, eu quero que você permita que algo ainda mais profundo aconteça. Porque há um momento em que a palavra humana já não alcança e a alma precisa ser levada, conduzida, carregada pelo Espírito. É aqui que o socorro divino se revela de forma mais pura. É aqui que você finalmente para de lutar sozinho. É aqui que Deus assume o peso que você já não aguenta mais. Talvez você ainda sinta aquela pressão no peito. Talvez ainda exista uma angústia,
como se algo invisível estivesse apertando sua alma por dentro. Talvez ainda exista medo. Medo de cair, medo de perder, medo de ser abandonado. Mas escute o que vou te dizer agora, com toda a autoridade espiritual que estas palavras carregam. Ninguém que clama do fundo da alma fica sem resposta. Mesmo quando o silêncio de Deus parece um abandono, Ele está agindo. Mesmo quando a oração parece não passar do teto, ela está atravessando céus invisíveis. Mesmo quando você se sente fraco demais para acreditar, o céu acredita em você. Sim, acredita. Porque cada alma é única. E a sua, mesmo machucada, mesmo cansada, mesmo caída, tem um valor que você talvez nunca tenha compreendido por inteiro. E é por isso que quando você pensa que não tem mais forças, o socorro divino se move. Não apenas como resposta, mas como resgate. Você lembra da mulher que contei na parte anterior? A cura de Lina não foi só milagre físico, foi sinal. Sinal de que Deus se move quando um coração rendido clama. Sinal de que a intercessão é real. Sinal de que o desespero não é o fim, mas o ponto em que Deus inicia algo novo. E agora, algo semelhante está acontecendo dentro de você. Talvez não com claridade, talvez não com evidência sensorial, mas algo está se movendo, algo está sendo tocado. Algo está sendo levantado. Porque quando a alma escuta o chamado ao socorro divino, ela desperta. Ela reconhece uma verdade antiga, esquecida, enterrada. Você não nasceu para viver de joelhos diante da dor, mas diante de Deus. A dor pode te dobrar, mas Deus te levanta. A culpa pode te ferir, mas Deus te cura. O medo pode te paralisar, mas Deus te chama para andar. O inimigo pode te cercar, mas Deus te coloca sob proteção. E é hora, agora, de fazer algo que talvez você tenha adiado por muito tempo. Entregar tudo. Tudo aquilo que te pesa, que te destrói, que te acusa, que te envenena por dentro. Tudo aquilo que ninguém vê. Tudo aquilo que você carrega sozinho, porque acha que Deus se cansaria de você. Mas Deus não se cansa. E Padre Pio dizia: a oração é a melhor arma que temos. E você vai usá-la agora. Mas antes da oração final, deixe-me te conduzir a um ponto decisivo. O ponto da revelação espiritual. Você pensa que o que te machuca é apenas problema humano? Não. Há um peso invisível tentando te fazer acreditar que você está só. Há uma sombra tentando convencer sua alma de que Deus te esqueceu. Há uma voz tentando silenciar sua oração, tentando bloquear sua esperança, tentando destruir sua fé. Mas o Espírito de Deus está aqui, agora, confrontando isso, e está dizendo à sua alma: a tua dor não é maior do que o meu socorro. E Padre Pio está intercedendo por você neste momento, como intercedeu por tantos. Não como um herói distante, mas como um pai espiritual que conhece o sofrimento, que entende a angústia, que reconhece a noite escura da alma e que sabe conduzir cada filho até a luz. Sinta isso. Deixe essa presença te envolver. Sinta como se alguém tocasse seu ombro. Não para te obrigar a seguir, mas para te lembrar que você não está sozinho. Sinta como se uma brisa leve atravessasse o ambiente. Sinta como se um perfume discreto, talvez de rosas, talvez de incenso, estivesse surgindo do nada. É o sinal. A alma reconhece esse toque, mesmo sem compreender. O espírito pressente o socorro, mesmo sem ver. Agora, entregue. Entregue tudo. Não lute contra aquilo que Deus quer tomar de você. Não esconda aquilo que Ele quer curar. Não silencie aquilo que Ele quer libertar. Este é o momento. A fronteira entre o desespero e o renovo está diante de você. E ao atravessá-la, você não será o mesmo. Agora, eu quero que você se prepare, porque vamos orar. E esta não é qualquer oração. É uma oração de socorro, uma oração de guerra, uma oração de libertação, uma oração de cura, uma oração de rendição, uma oração que atravessa a meia-noite da alma e chama o céu para dentro da sua história. Feche os olhos, respire, abra o coração e repita comigo:
ou apenas escute, deixando cada palavra entrar no ponto mais ferido da sua alma. Oração do socorro divino. Ore comigo como se o próprio céu estivesse te ouvindo agora. Senhor meu Deus, eu venho diante de ti, neste momento como estou. Fraco, cansado, ferido, exausto. Eu não tenho forças, Senhor. Eu não consigo continuar sozinho. Por isso, eu clamo. Socorre-me. Toma minha vida em tuas mãos. Toma minha dor, meu medo, minha culpa, meu desespero. Retira de mim tudo aquilo que não vem de ti. Envia agora, Senhor, a tua luz. Rompe a escuridão que me envolve. Toca o ponto da minha alma que ninguém vê. Liberta-me de toda angústia que me aprisiona. Desfaz, Senhor, todo o nó espiritual que pesa sobre mim. Eu te entrego minhas lágrimas. Eu te entrego minhas feridas. Eu te entrego minha história. Eu te entrego aquilo que me destrói por dentro. Senhor, olha para mim com misericórdia. Age onde eu não posso mais agir. Fala onde eu não consigo mais falar. Move o que eu não posso mover. Eu te peço, Pai, derrama sobre mim a tua paz. Derrama sobre mim a tua força. Derrama sobre mim a tua cura. E agora, Senhor, pela intercessão poderosa de São Padre Pio, eu te suplico, que todo tormento se dissolva, que toda opressão caia por terra, que todo medo seja silenciado, que toda treva se afaste. Padre Pio, servo fiel de Cristo, que carregaste em teu corpo as chagas do Redentor, eu te peço, intercede por mim, protege-me, defende-me neste combate invisível, cobre minha alma com tua oração ardente. Conduz-me até o coração de Jesus, que neste exato instante, pelo poder de Deus que tudo vê e tudo pode, minha alma seja levantada, meu espírito seja curado, meu coração seja restaurado, minha paz seja devolvida. Senhor, eu confio em ti, mesmo sem ver, mesmo sem entender, mesmo sem sentir. Eu confio. Toma minha vida, Senhor. Toma minha noite, toma minha cruz e transforma tudo para a tua glória. Amém. Agora respire. Permaneça alguns segundos nesse silêncio. É nesse silêncio que a alma começa a ser tocada. É nesse silêncio que Deus age. É nesse silêncio que o socorro divino desce. Você não está só. Você não foi esquecido. E aquilo que te trouxe até aqui, Deus está olhando agora, com olhos de misericórdia e compaixão. Sinta isso. Permita-se sentir. Não lute contra a paz. Não resista ao cuidado. Não interrompa o toque espiritual que está acontecendo. E lembre-se, a oração que você fez agora pode e deve ser repetida. Especialmente à meia-noite, quando o mundo dorme e o céu está mais atento às almas que clamam. Volte a esta oração sempre que o desespero tentar te destruir. Volte sempre que a fé vacilar. Volte sempre que a noite for pesada demais. E agora, antes de encerrar, receba esta última frase, profética, firme, necessária. Permaneça atento, porque aquilo que hoje parece perda, em breve será sinal de que Deus já começou a te levantar. Volte sempre. A caminhada espiritual continua.